Olá, seja bem-vindo a mais um programa Humanamente. Esse programa que gosta de gente, quem vos fala aqui é Júlio Pontes e hoje nós temos um assunto importantíssimo para tratar com você. Nós vamos estar falando, claro, voltado sempre para a área comportamental, mas a gente vai estar falando da ansiedade. Será que você sabe um pouquinho da ansiedade? Será que você é ansioso? Conhece alguém? Fica aí com a gente, que a gente vai ter muita coisa interessante para falar com você. E também nós estamos recebendo aqui o nosso amigo que é Master em PNL, nosso amigo Anderson Souza. Ele está aqui para contribuir com a gente. Seja bem-vindo, meu amigo. Fique à vontade, mais esse programa Humanamente. Feliz por estar aqui com vocês, meu amigo Júlio, né? Mestre em psicanálise. Gravamos esses dias uma live juntos, né? Sim. E foi uma aula de psicanálise maravilhosa. Minha área é PNL, Programação Neurolinguística. As pessoas ficam, às vezes, ainda não sabem do que se trata. Mas a gente tem comportamentos que a gente repete, a gente diz assim, eu não queria mais ter esse comportamento. O que eu quero fazer, eu não faço, e o que eu não quero, eu faço. É porque você tem um conjunto de hábitos que você já possui há 10 anos, há 15 anos, e aí isso tudo faz parte de uma programação no seu cérebro. Então a PNL, ela vem para reprogramar um novo comportamento, instalar um novo comportamento, um novo hábito e te ajudar a vencer, né, até mesmo a ansiedade. Que bom. É bom a gente estar falando sobre, aprendendo um pouco mais e juntando essas ciências. São questões científicas, mas você vai perceber como essas teorias, elas têm muito a ver com o nosso dia a dia. E para a gente falar mais especificamente sobre a ansiedade, Anderson, eu gostaria que a gente começasse a falar um pouco mais da ansiedade. A gente percebe que muitos jovens hoje têm estado num quadro de ansiedade. O que a gente pode estar falando isso? Muitas pessoas, principalmente os jovens hoje, nesse quadro de ansiedade. Bom, o jovem hoje ele passa por uma situação que é de total dependência, de carência, né? É uma carência grande que tem o jovem hoje. E tudo também faz parte de um novo comportamento social, né? São muitos jovens filhos de famílias disfuncionais. Que a mãe saiu para trabalhar, ele ficou com a avó, né? Não conheceu o pai, entendeu? Sim. Outros, o pai agredia a mãe, o outro ficava 15 dias com um, 15 dias com o outro, e vai gerando aquela falta da referência, né? E ele fica meio que sem saber o que fazer quando chega aos seus 13, 14, 15 anos. Ele procura um mundo ali e se isola. Sim. Ele se isola e vai gerando alguns certos tipos de vícios comportamentais nele, entendeu? Porque ele é praticamente um jovem que não sabe como resolver as suas coisas. E também tem um quadro aqui muito interessante, que é o quadro dos filhos de mães ou pais super protetores. São super protetores. Eles tiram do filho a questão do fazer, a questão do agir, a questão de o que eu fazer. Então gera essa dependência de que, pô, cadê minha mãe que sempre resolve? Cadê meu pai que sempre resolve? Né? Sim, e ele vai e ele acaba sabendo não, ele não aprende a ouvir não, né? Ele não aprende a resistir problemas e isso gera ansiedade. Então, a gente falando sobre essa questão de ansiedade, e aí eu já comecei a delimitar justamente nessa questão dos jovens, mas eu queria passar por esse pilar, que é o pilar principal, que é justamente essa questão desse medo. As pessoas hoje, elas vivem muito ansiosas, né?
eu delimitei ao jovem, mas a gente percebe que não só o jovem, as pessoas estão ansiosas, mulheres estão muito ansiosas, homens estão muito ansiosos. E fazendo essa leitura, a gente percebe que o mundo em que nós estamos hoje, pós-pandemia, né, o quanto ele influenciou para as pessoas hoje estarem com como se tivesse sido acionado alguns gatilhos e a pessoa nem sabia que tinha esse quadro de ansiedade e que depois da pandemia a gente viu um número muito crescente dentro da clínica, principalmente de jovens e mulheres com quadros de ansiedade. O que você poderia falar para a gente sobre isso? A pandemia ela foi um terror, né? Ela causou o medo das pessoas. Um jovem, dá um quadro aqui de um jovem de 24 anos de idade, casado, sem nenhuma comorbidade, malhava, saudável. Pegou a Covid-19 e em uma semana morreu. Difícil, né? O que aconteceu? Não tem explicação, né? A explicação, aí vem na nossa parte subjetiva, né? Uhum. A explicação, medo. Medo da morte. O medo da morte. O medo, ele é aquele que destrói qualquer imunidade do corpo humano. Ele baixa qualquer imunidade. Ele tem uma frequência muito alta, entendeu? Ele tem uma frequência muito alta e é aquela frequência que vai baixar a imunidade e vai abrir para qualquer tipo de outras doenças. Entendeu? Vai aparecendo outros tipos de doença. O medo, ele é um grande causador, né? Ele é eu acho que o medo ele acaba sendo o porteiro, né? O que abre a porta para a ansiedade. Ele diz: a ansiedade pode entrar, né? Porque por que o medo vem? Você falou a questão do gatilho. O medo a pessoa não nasceu com medo. Há um registro do passado sim. que traz o medo com o presente. Então ela tem um enfrentamento no presente, que aí a pessoa fala: a ansiedade não tem a ver com o passado. Ela tem uma relação com o passado, eu vou te mostrar agora. Porque o que está tirando o poder do aqui e agora da pessoa, o poder da ação da pessoa e jogando ela para o futuro, é o passado. Sim. Ela tem registros do passado, né? Ela tem uns registros do passado que ela diz assim: caramba, eu tô isso aqui, isso vai acontecer de novo, sempre isso comigo. E ela deixa de viver o hoje. Ela deixa de viver o hoje e ela começa a criar uma expectativa do que vai acontecer lá no futuro. E ela perdeu o poder do aqui e agora. Ela perdeu o poder do presente. Entendeu? Então, quando a gente fala de ansiedade, a gente está falando de algo que te tirou, por uma influência do passado, te tirou do presente, te lançou no futuro. Entendeu? Um futuro. E que futuro é esse? O futuro que o medo criou. Entendeu? Sim. É uma realidade, o seu cérebro não sabe lá o que é real, o medo criou uma realidade e está falando: é isso que vai acontecer, pronto. Aí começa a ansiedade, né? E daqui a pouco dá até uns tremorzinhos. Vamos entrar um pouquinho dessa prática aí, né? Vamos. Eu acredito que é importante a gente começar a falar sobre questões que a gente costuma ver pessoas, principalmente chegando dentro da clínica. Estou falando aqui para que seja um espaço para você, clínico aqui dentro do Humanamente, que você se sinta à vontade e confortável para estar aqui com a gente. Pessoas que chegam às vezes com uma descompensação cardio, né, esses batimentos cardíacos acelerados, ela tem muita sudorese, ela tem ali um pensamento muito acelerado, né? E com isso a gente começa a perceber que essas pessoas elas têm dificuldade de entender o que está acontecendo com ela, que nada mais era uma questão totalmente fisiológica, né? Aquilo que até então era uma questão, né, das emoções, se tornou agora fisiológico. Perfeito. Então, e eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho, antes da gente começar a falar sobre mais desse medo, né? Porque a gente percebe quando a pessoa, né, ela sofre um assalto, acontece alguma coisa com ela, ela começa a se tremer. Não é isso? Ou ela treme demais, mesmo depois do assalto,
ela continua tremendo. Ou então, na hora do assalto, ela está sendo... A ser assaltada no Rio de Janeiro não acontece. Opa! Não acontece. Vamos dizer, a segurança hoje é muito grande. Eu acredito e a gente acredita que isso vai se tornar, a gente busca para isso. Mas a pessoa, ela precisa, e a gente percebe esse comportamento, às vezes, durante um assalto, a pessoa se tremendo, ou depois. O que você poderia falar para a gente sobre essas questões fisiológicas, linkando com essas questões que são quadros bem perceptíveis dentro de um quadro da ansiedade? Então, a questão fisiológica, eu gosto muito da abordagem da PNL para a questão fisiológica, né? Uhum. Porque o sentimento ele vem a partir do pensamento, uhum. né? Uhum. Então, quando você tem essa realidade criada, esse pensamento, que esse pensamento ele pode ser a crença limitante da pessoa, uhum. né, que gera esses sentimentos, vai ter esses sentimentos, na verdade, que é a fisiologia, uhum. Eu estou falando aqui da PNL, tá? Sim, Os sentimentos sim. que são fisiologia, na verdade, eles são a manifestação das emoções, né? Eu gosto dessa expressão aqui da inteligência emocional, neurociência, vamos lá. O que é emoção? Emoção é a interpretação daquilo que eu sinto, uhum. né? Sim. Dos sentimentos. Sim. Então, eu tô aqui com aquele sentimento meio ruim. O que vai ser a emoção? A emoção vai ser essa parte fisiológica que vai... A sudorese, vai fazer o corpo tremer, uhum. né? Vai dar aquele frio na barriga, ou vai dar dor de barriga, uhum. né? Vai dar dor de cabeça. A emoção é isso. Então, hoje, o que nós fazemos a partir da PNL para a gente poder trabalhar isso? A gente aprende, entende, sabe lidar com a emoção. Qual é a emoção? Então essa emoção vai ser o sinal, é a sudorese? É o sinal que o sentimento está vindo aí para te limitar. É o sinal do sentimento limitador. Então, o que você vai fazer agora? Já que você está conseguindo entender que essa emoção é do sentimento do medo, então a partir de agora você vai lançar um gatilho intencional. Vamos programar isso. Sim. Como que a gente vai fazer isso, entendeu? A partir desse momento. Legal. Entendeu? Aí a gente programa a partir desse momento, porque a emoção se tornou um aliado. Essa fisiologia se tornou um aliado. Então, esses comportamentos, ou na verdade, essas reações, existe uma ação que ela é intrínseca, uhum. e ela se transforma em uma ação. Essa ação, ela é justamente esse corpo mostrando que tem alguma coisa que não está bem. Exatamente. E que já está ali há um bom tempo. E aí veio esse gatilho só para mostrar que existe alguma coisa que não estava bem. Porque é legal entender que o problema não está no problema. Uhum. Né? O problema não é ansiedade. Sim, sim. Tem algo aí gerando ansiedade. É importante a gente até falar sobre aquilo que a gente acabou fazendo essa troca. Uma coisa a pessoa precisa entender o que é essa pessoa. Você é você. O seu corpo é outra coisa. Excelente isso. Eu acho que essa pegada, esse link, quando a pessoa consegue fazer essa separação, quem é ela e quem é o corpo, fica mais claro isso, né? Mas vamos lá. Outra questão, além do medo, nós temos também o medo, ele leva a situações onde a pessoa, disse que leva um pensamento futurista, né? Uhum. Se ela tem um pensamento de um futuro, ela deixa de viver o hoje. E esse futuro que nunca chega, então ela fica, né, fugindo do passado, projetando um futuro que nunca chega e ela deixa de viver hoje. É isso? E aí dentro dessa questão, como ela não consegue viver o hoje, que é aquilo que ela espera, ela se sente culpada
O que você pode falar sobre essa culpa aí? Ah, cara, isso é maravilhoso, né? Porque aí já entra minha mente bíblica, eu sempre falo isso. Vai né? embora. Porque a gente até falou isso na live, né? Deve estar muito gostoso isso. Porque o Adão, aconteceu isso com o Adão, né, cara? Ouvi os teus passos no jardim e tive medo. Né? Que ele tinha acabado de fazer a caquinha dele, e ele falou, ouvi teus passos no jardim e tive medo. E aí, me escondi. Né? E aí a pergunta de um Deus que é onipresente, esse Deus pergunta, Adão, onde tu estás? Ué, como assim, tu é onipresente? Mas a pergunta não era geográfica, a pergunta vocacional. Eu não estou vendo o Adão que eu criei, alguma coisa aconteceu. Cadê o Adão original? Agora é um Adão que se tornou. Sim. Né? Ele tem o medo, então o medo já mudou a identidade dele. Ele tem uma identidade original e o medo mudou a sua identidade original. E as pessoas hoje elas têm uma grande dificuldade em dizer: quem sou eu? Quem é você? Quem é você? E a pessoa, às vezes as pessoas travam responder quem são elas, e quando responde quem sou eu, elas não respondem quem são, elas respondem quem se tornaram. Por causa do medo, por causa dessa culpa, né? Tive medo. Mas olha, eu fiz isso, isso, isso e isso. Mas só fiz isso porque foi a mulher que tu me deste. Porque os culpados culpam. Sim. Né? É uma forma de aliviar a dor da culpa. É culpar o outro. É culpar o outro. É dizer que, olha, eu só fiz isso porque você fez isso. Tá muito claro ali essa gênese da criação ali. É muito claro. Então a gente vê que ali perdeu uma identidade original e dali também surgiu um problema original. Sim. Que é o problema de não reconhecer quem é e não reconhecer erro. Sim. Por causa do medo. Eu não reconheço o erro por causa do medo. Eu não reconheço erro porque eu já estou me sentindo muito culpado. Porque a culpa, ela dilacera a alma. Sim. Ela chicoteia a alma. É um peso. É aquele peso terrível. Né? É. Então, e o que acontece aqui dentro? Aqui tira a pessoa totalmente do eixo. Se ela não tem a sua identidade, se ela não tem essa firmeza de quem ela é, pronto, ela aceita qualquer coisa. Vou pegar um gancho aí na sua fala. Você está dizendo que a pessoa, quando ela está nesse estágio de culpa, né? Você usou até uma referência, né, de um texto sobre Adão e Eva, né? Quando eles se escondem. E essa origem da humanidade, né? A origem do ser, né? Essa pessoa começar a entender essa origem desse humano, a gente vai entendendo um pouquinho da nossa humanidade. Não tem problema nenhum a gente, às vezes, reconhecer que temos as nossas neuroses, temos as nossas crises. E uma questão que por não entender as nossas crises existenciais, talvez você que está aí do outro lado estejam te perguntando até mesmo porque você não entende como as pessoas não entendem aquilo que você sente. Porque a pessoa não entende porque ela olha e diz... Porque quando a pessoa está na crise de ansiedade, a pessoa fala, para, isso é frescura. Para de bobeira, hein? Tá dizendo agora que você tem que ansiedade... tá com ansiedade. Ansiedade é coisa para rico. E a gente percebe como que essa pessoa, ela acaba se isolando por não compreender o que ela sente e não também receber a compreensão do outro por aquilo que ela está sentindo. O que você pode dizer sobre esse isolamento aí? O rei Salomão falou que o solitário ele acaba agindo para o seu próprio interesse e se levanta contra a verdadeira sabedoria. Né? O solitário é o cara que se isola. Eu tô aqui por dentro, tá muito ruim.
Entendeu? Então eu passo a enxergar o mundo lá fora pelas dores aqui de dentro. Sim. Então eu começo a colocar pensamento na cabeça das pessoas e palavra na boca das pessoas. Uhum. Né? Eu já começo a falar, fulano me olhou assim, fulano pensa isso de mim. Entendeu? E aí você, quem convive com pessoas assim, tem que ficar explicando que não falou isso. Uhum. Né? Porque eles colocam palavras pelo seu senso de fraqueza naquele momento, eles falam o que eles veem, o que eles sentem, o que eles estão sentindo. Muito, né? muito show isso. Eles falam o que eles sentem, o que eles veem e colocam isso na boca das pessoas. Né? E aí, então, o que eu vou fazer? Eu estou com senso de fraqueza nesse momento, eu não consigo enfrentar esse conflito, enfrentar essa realidade. Então eu vou procurar uma caverna para mim, vou procurar né? Vou entrar numa caverna e vou ficar ali, porque a caverna é um bom lugar nesse momento, é escuro, né? Tá tudo ali, pai, vou ficar aqui, eu não saio daqui. Então às vezes as pessoas fazem da sua caverna o trabalho, começam a trabalhar pra caramba, né? Justamente. Faz a caverna a cama, não tem força de levantar da cama, a sua caverna é a cama, não consigo levantar de lá, entendeu? Ou se conseguir encontrar alguém que elas consigam sugar, então elas vão grudar ali na gaula ali da pessoa e vai ficar ali sugando. E aí ela já entra naquele nível que ela é ansiosa demais e a sua ansiedade se tornou tóxica não só para ela, mas para quem convive com ela também. É bem interessante essa fala sobre sugar e a pessoa, ela, né, você está colocando, me fez aqui ter um link sobre a questão da exaustão, né? O ansioso, ele sempre olha a forma reta e para cima, sempre reto e para cima. E a gente precisa tomar um pouquinho cuidado com isso, porque quando a gente coloca reto e para cima, a gente está sempre indo e colocando meta, às vezes, inalcançáveis. Nós colocamos meta e às vezes a pessoa não chega, porque ela busca, né? Até é interessante, eu ouvi algo sobre isso, eu queria comentar. Tem pessoas que às vezes ela está preparada para correr aquela, né, maratona de 50 metros, aquela corrida mais rápida. O cara corre velozmente, mas ele é preparado para correr apenas 50 metros. Isso. Né? Mas nós temos também aquelas pessoas que correm 2.500, que para chegar nesse 2.500 não é na mesma velocidade que corre o de 50. Concorda? Concordo. Porque se essa pessoa correr na mesma velocidade que corre o de 50, ela vai estar exausta, ela não vai conseguir chegar. E aí a gente precisa parar um pouquinho para pensar qual é a minha velocidade ideal, né? Isso ajuda as pessoas pensarem um pouquinho para não entrar nessa questão de isolamento, que é justamente nessa exaustão. A pessoa, eu estou cansado de tudo, eu estou cansado da família, eu estou cansado do emprego, eu estou cansado das pessoas, eu estou cansado da política, e aí ela sai culpando todo mundo porque ela está cansada, porque ela não tem mais ânimo. Então calma aí que a gente vai agora aqui entrar justamente algumas respostas para vocês, ou melhor dizendo, a gente vai te dar alguns feedbacks dentro disso que a gente está falando, que é a culpa, o medo e o isolamento. Né? E aí, uma das questões que eu acho que seja interessante para essa pessoa sobre a questão do medo é trocar esse medo pela palavrinha, que é uma palavrinha muito legal, né? Que é justamente por confiar. Aprender a confiar. O que você pode falar para a gente sobre essa confiança? Trocar o medo pela confiança. Cara, tudo que a gente está num extremo, pra gente sair dele, né? Porque as pessoas erram nisso. Sai de um extremo e muda drasticamente pro outro extremo. E aí, ela não sabe viver. Ela sabe viver nesse extremo. Naquele outro extremo, ela não sabe viver.
Então, devagarzinho. Existem exercícios, né? O que eu vou fazer para confiar? Eu vou procurar uma coisa pequena. Mas como eu vou confiar em alguém que me machucou, que me feriu? Como? Porque tem pessoas que estão ouvindo a gente ali agora, e essas pessoas falam, mas eu não consigo confiar porque o que fizeram comigo, essa situação é imperdoável, eu não consigo. E ela vive nesse medo. Como que é isso? Na prática, eu acredito que a pessoa precisa galgar. Então, vamos começar assim com... Olha, tem uma coisa muito poderosa chamada meditação. Entendeu? Eu gosto disso, da meditação. Você para pra meditação, a meditação não é nada difícil. Você só vai fazer isso aqui, ó. Respirou, contou de 1 até 6, puxando, segurou até 4 e solta até 7. 3 vezes. Faz aí agora, faz agora. Vai, ó. Legal, hein? Até 6, segura até 4, contando, e solta. Se o teu nível de estresse e ansiedade estiver muito alto, você aperta bem a mão aqui, puxa até 6, segura até 4 e solta assim, ó. E aí o que você faz? Depois disso você começa a respirar um pouco mais devagar e começa a trazer à sua memória os melhores momentos da sua vida, uma coisa que te deixou muito feliz. Legal isso. E começa a trazer uma coisa que te deixou muito feliz. Começa a lembrar de algo que te deixou muito feliz. Seja o nascimento de um filho, o teu casamento, um momento da sua vida de muita felicidade. Se você acertou na Mega Sena e traz esse momento, vai trazer um momento de muita felicidade. E quando você estiver envolvido com todo esse momento de felicidade, você começa a agradecer, começa a ser grato. 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 E aí você, nesse momento de gratidão, o que você está fazendo? Por um momento de alegria, começou a sentir toda a fisiologia da alegria, começou a agradecer. O que é essa alegria mais gratidão? Confiança. Legal. Aí você vai sentir confiança. Confiança em quê? Eu já confiei um dia. Entendeu? Porque a tua questão de confiar hoje é o outro. Se você tira o olho do outro, você volta a confiar. Confiar em si mesmo. Em si mesmo. Porque eu não confio mais em ninguém. Mas será que todo mundo é igual à pessoa? E outra coisa, a pessoa que você escolheu. Foi você que escolheu confiar naquela pessoa. Não, mas isso aconteceu comigo e outras vezes. Não, então, se você já confiou em 3 pessoas e 3 pessoas fizeram com você a mesma coisa, o problema não são as 3 pessoas, o problema é você. O problema já são as suas escolhas. Ok, então nós temos 3 comportamentos e uma tomada de decisão. E essa primeira tomada de decisão é a pessoa aprender. A gente não está dizendo que você vai sair confiando por todo mundo, é isso? Você vai aprender a confiar. Isso. E aprender a confiar é exercício, é hábito, né? E esse exercício e esse hábito vai fazer com que essa pessoa devagar ela vai restaurando esses relacionamentos, essa estrutura. Tem uma segunda questão que eu acredito que seja importante para as pessoas que estão ouvindo a gente, que é justamente a questão da culpa. As pessoas, quando elas estão muito voltadas pela culpa, é como se ela estivesse carregando um peso e subindo algo em que ela diz, eu não consigo. E por que ela está com esse peso? Porque ela está carregando situações que não são delas, que é do outro. Excelente. E aí, vou te dar uma segunda tomada de decisão. Pega essa para você no Humanamente. Mas pega aqui no Humanamente, tá? Mudar essa palavra culpa por responsabilidade. Pega essas responsabilidades que não são suas e joga fora. Tira ela de você. Só fica com a sua responsabilidade. Tem pessoas que estão pesadas porque está carregando a responsabilidade do outro. Você concorda comigo? Concordo, porque são pessoas que não sabem dizer não. Sim. Não sabe dizer não. Você quer aprender a dizer não?
Repita comigo. Não. Por que você não sabe dizer não? Culpa. Ah, mas como é que... O que a pessoa vai pensar de mim? Olha, você realmente tem algo que você necessita de aprovação. Você necessita de aceitação. Entendeu? E por causa disso você não sabe dizer não. Você tem medo do que vão pensar. Mas olha só, não fica com medo do que as pessoas vão pensar, não. Olha para você e pensa nos prejuízos que isso já te deu por não dizer não. Olha para a tua dor e vê se você quer sentir essa dor de novo. E ao sentir dor, você vai, eu vou dizer não. Já vai começar a resolver 50% do problema da culpa. Eu coloco logo 3, né? Dizer não, parar de ficar se justificando, né? E não pedir desculpa. Porque tem pessoas que ficam pedindo desculpa em tudo. Então, às vezes, é importante a gente dizer não, parar de se justificar e não ficar pedindo desculpa, né, gente? Então, pega aí essa atitude para você. Vamos lá. Acredito que a última, acho que isso vai servir muito de exemplo para vocês, tá, que estão aí, mas essa última tomada de decisão é justamente voltado pelo isolamento, né? Como que eu posso deixar de me isolar tomando uma decisão de autoaceitação. Ótimo. Essa autoaceitação, ela vai fazer com que você se aceite, né? Entenda um pouco mais quem você é, entenda como você funciona, né? Que eu acredito que isso vai te ajudar bastante. O que você pode falar pra gente da autoaceitação? Olha, a autoaceitação, vou dar um conselho. O teu problema com isolamento é ambiente. Sabe o que você faz? Acorda cedo, levanta, faz uma caminhada em outros ambientes. E começa a observar pessoas, observe crianças, começa a observar a vida e ver que existe vida além daquele ambiente que você teve resistência. Começa por aí, entendeu? E começa a ver que está uma vida enorme, bela para se viver. Vai viver. Que legal, muito bom. Essas questões que o senhor entrou, porque ele fala dentro, aqui concluindo para vocês entenderem que isso pode te ajudar muito dentro da questão da ansiedade, é você entender como questões fisiológicas, naturais, questões que às vezes a gente não dá tanta importância. Por exemplo, qualidade de sono, você se alimentar melhor, fazer atividades, se exercitar, né? Porque o senhor falou sobre respiração, essa pessoa está trabalhando a respiração, ela pensa assim, mas eu não gosto de academia, vai dar uma caminhada. Quando você está caminhando, você está trabalhando essa respiração, né? Dá uma corridinha, você está trabalhando essa respiração e com isso você vai melhorar essa questão das suas taxas, diminuir um pouco de adrenalina, de neuroadrenalina no seu sistema nervoso central, e isso vai trazer essa sensação de hoje eu acordei melhor. É isso. Procure dar sentido, tá bom? Mas viver no hoje. Eu acho que essa é a palavra central. Viver o hoje. E aí, o que o senhor poderia finalizar para a gente sobre esse hoje, para as pessoas que estão lá ouvindo a gente? Hoje, música do Jota Quest. Hoje. Seja mais leve. Tem outra música dele também, é tudo coelhinho de fogo. Ei, dor, você não... Vai embora, dor. Entendeu? Gente, o hoje, para você, hoje é o mais importante. Entendeu? Faz o seguinte, vai no teu guarda-roupa, pega tudo que é velho, joga fora. Tudo que você está esperando emagrecer para voltar a usar, pega e dá. Pega o sapato que você diz que não tem, que tá lá, eu sei que tá cheio, você diz que não tem, mas tá cheio de sapato lá. Pega e dá. Entendeu? Vai naquele quartinho da bagunça, olha, isso é uma maravilha para ansiedade. Vai lá,
arruma aquilo tudo, faz algo que seja importante. Pequenas ações. Começa com pequenas ações. Sim. Hoje, tá bom? Faz isso que isso vai dar certo. Ó, muito obrigado, tá? Mais uma vez participar aqui. Eu tô até agradecendo, né? Pra finalizar, eu finalizei. Mas muito obrigado por estar aqui no Humanamente, foi show de bola. É muito bom a gente estar aqui, a gente está levando informações para você. E essa parceria que eu acredito que tem agregado muito na minha vida, na sua vida. Hoje nós falamos sobre a ansiedade um pouquinho e te passamos alguns feedbacks aí para você, como que você pode se sentir melhor, né, dentro dessa questão da ansiedade. E aí eu quero agora pedir, como é que as pessoas podem fazer para encontrar o Senhor, te achar, se a pessoa quiser contratar o Senhor para fazer, né, um trabalho específico, como é que é? Dá aí os seus... Para contratar o Senhor, você tem que orar. Anderson de Souza, tá? 21, vai virar meme, hein? 21 965 33 2999, né? Tá gravado, é só voltar. Vai no Instagram também, Anderson, @anderson.apsl. É o meu Instagram, tá? @anderson.apsl. Você pode me chamar no direct ou por esse WhatsApp e a gente faz aí a conversa e vê como é que a gente pode te ajudar. Legal, legal. Muito obrigado. Obrigado pela sua presença aqui mais uma vez. Vão ser a segunda, vão vir outras. Vão vir outras. Vão vir outras com certeza. Tá muito bom ter o senhor que sempre está agregando. E você também que está com a gente, muito obrigado pela sua presença. Vai aí uma dica, ajuda a gente. Se você quer saber mais, quer ter mais, olha, como foi bom esse bate-papo, essa troca aqui. Coloca aí nos comentários aí embaixo qual é o tema que você quer que a gente fale. A gente quer trazer informações para você, a gente quer abençoar a sua vida, a gente quer falar com você que está aí do outro lado da telinha. Então ajuda a gente, não só comente, como compartilhe. Dá um likezinho para esse canal subir e para a gente estar escalando para abençoar você, tá bom? Muito obrigado, que Deus te abençoe a esse lugar que é o Humanamente, um local que gosta de gente. Deus te abençoe.